Eu já falei desse livro aqui 2 vezes no canal. Eu fiz um review e eu falei sobre a questão do sujeito pós-moderno, tá? Mas eu acho que ainda cabe fazer mais uma divagação que eu acho muito interessante nesse livro, que é a fragmentação do sujeito, né? A gente tem vídeo então sobre o sujeito pós-moderno e a gente vê que ele é fragmentado. O Stuart Hall, ele apresenta 5 momentos que ele diz que são centrais para essa fragmentação, para essa compreensão do sujeito como algo fragmentado. Eu gostaria de comentar brevemente, assim, de maneira até um pouco superficial, esses 5 momentos. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, queria convidar quem está chegando aqui a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto para gerar um engajamento, se quiser compartilhar, enfim, né, fazer o YouTube entregar o vídeo para mais... fazer o YouTube entregar o vídeo para mais gente, para o canal crescer, porque quem é que não quer fazer o seu canal crescer, né? Então, o primeiro momento, tradições do pensamento marxista. Não é só Marx, tá, que vai fazer parte desse processo de descentralização do sujeito, mas as tradições, o modo como Marx vai ser interpretado, tá? Então, uma frase essencial de Marx: os homens fazem a história, mas apenas sob as condições que lhes são dadas. Tá? Então a ideia de que nós somos agentes da história, mas nós não somos agentes completamente autônomos, né? Como gostaria, sei lá, um pensamento iluminista mais ingênuo. Tá? O próprio Stuart Hall fala que ele trabalha com certas simplificações quando ele escreve o livro, para que fique mais claro, mais passível de ser compreendido, tá? Então nós partimos de condições históricas que estão muito além. Nós só conseguimos pensar como pensa o nosso tempo. Então essa sensação de que as nossas ideias, de que os nossos valores pertencem a nós, na verdade já em Marx, que vai então dizer na ideologia alemã que não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência, esses seres humanos, né, eu prefiro seres humanos a homens porque acho mais interessante usar um termo que abrange a todos, né? Então esses seres humanos, eles vão se utilizar dos valores, das ferramentas intelectuais, dos recursos culturais e materiais fornecidos pelas gerações anteriores para pensar o presente, para constituir a sua vida em sociedade. Não somos sujeitos completamente autônomos disso. Então, um marxista muito famoso no século XX, o Louis Althusser, ele vai dizer que ao colocar as relações sociais, né, os modos de produção e os modos de exploração, e não uma noção abstrata de homem no centro do seu sistema teórico, o Marx ele vai estar fazendo um deslocamento. Ele vai estar questionando a ideia de uma essência universal do ser humano. Na verdade, o ser humano ele é fruto das relações de produção, das relações sociais, das relações culturais. Ele é constituído dentro delas. Então, em algum grau, estamos tendo uma pequena fragmentação, né? Não somos tão autônomos quanto gostaríamos de imaginar no sujeito iluminista, né? Nesse período iluminista. Nós somos frutos de relações sociais. Segundo Stuart Hall, esse anti-humanismo teórico de Althusser vai ter um grande impacto no pensamento moderno. O segundo momento vem com Freud e o conceito de inconsciente. Para Freud, as nossas identidades, a nossa sexualidade e a estrutura dos nossos desejos são formadas em processos psíquicos inconscientes. Nós também não somos os autores, nós não somos proprietários ou criadores das nossas identidades, da nossa sexualidade, do nosso desejo. Nem isso possuímos poder sobre. A ideia de uma identidade fixa e unificada vai cair por terra quando surge o conceito de inconsciente. Na verdade, muitos dos nossos valores, muitos dos nossos desejos residem em parte do nosso cérebro, da nossa psique, que a gente nem tem acesso. O Stuart Hall vai dizer que, além de Freud, a interpretação de Lacan, de Jacques Lacan, a interpretação lacaniana de Freud, vai levar essa questão da fragmentação do sujeito mais além ainda. Para Lacan, a imagem do eu como inteiro e unificado é algo que a criança ela aprende gradualmente e com muita dificuldade. Então, essa criação do ego, né, esse ego que a gente está usando agora para assistir o vídeo, para fazer o vídeo no meu caso, ele foi criado com muita dificuldade
quando a gente era um bebê, que não possuíamos então esse ego, né? É através de uma série de encontros, demora aí alguns anos inclusive para a gente formar um ego, e essa formação ela é inclusive difícil, dolorosa. Ela não se constitui naturalmente a partir de um núcleo que já existe. É através da relação com os outros, tá? É através do que a gente chama então de alteridade que a gente vai constituir a noção de ego. A noção de ego, ela já pressupõe a noção do outro, tá? É a partir do outro que você constitui o eu, e não o contrário. Terceiro momento, Ferdinand de Saussure, tá? Ferdinand de Saussure é um linguista estruturalista que vai dizer que nós não somos, em momento algum, os autores das afirmações que fazemos, ou sequer dos significados que expressamos na língua. A língua é um sistema social e não um sistema individual. Ela preexiste a nós, né? Embora os seres humanos criem a linguagem, né? É através de gerações. Nenhum ser humano criou a linguagem, as linguagens que existem, as linguagens que a gente fala, tá? Elas são criadas através de gerações, então elas preexistem, são elas que constituem os sujeitos, não os sujeitos que as constituem. Então falar uma língua é muito menos expressar os nossos pensamentos e sentimentos interiores, as nossas ideias, as nossas crenças e valores, e muito mais ativar uma imensa gama de significados embutidos na própria língua e nos sistemas culturais. Stuart Hall ainda vai citar o Jacques Derrida, né, um filósofo da linguagem, que vai dizer que o falante de uma língua, o falante individual, ele não consegue nunca fixar o significado de maneira final. Inclusive, ele não consegue sequer fixar o significado de sua própria identidade. A nossa linguagem, a nossa identidade, as nossas afirmações, elas são baseadas em proposições das quais a gente não tem consciência, que estão no que a gente poderia chamar então de corrente sanguínea da nossa língua. O significado e a identidade é sempre inerentemente instável. Ele busca o fechamento, ele busca então esse momento de estabilidade que a gente pode chamar de identidade, mas o que ele vai encontrar é a diferença. Ele vai ser constantemente perturbado pela diferença. O quarto momento de fragmentação do sujeito vem com Michel Foucault, né, que é bastante conhecido, figurinha carimbada aqui no canal, né, com o conceito de poder disciplinar. Inclusive, já tem aula, tá, gente? Vou até passar meio rápido. Então Foucault vai dizer que existe na nossa sociedade certa forma de poder que a gente pode chamar de disciplinar, que está preocupado com a vigilância, que está preocupado com a formação dos corpos dos indivíduos, a formação de corpos dóceis, a formação de corpos que servem ao trabalho, que servem à normalidade necessária para certo tipo de poder, e que esse tipo de poder disciplinar ele mantém a vida, ele mantém as atividades, ele mantém o trabalho, ele mantém a saúde física, ele mantém os prazeres, ele mantém a moral, ele mantém as práticas sexuais, ele mantém a vida familiar sobre controle e disciplina. O seu objetivo central é produzir um ser humano que possa ser entendido como um corpo que serve aos sistemas de poder que são muito maiores do que os próprios seres humanos. E por último, o quinto momento de descentralização, de fragmentação do sujeito, o Stuart Hall vai dizer que é o feminismo. Mas na verdade, embora ele ressalte, ele coloque o feminismo no centro, né, desse quinto momento de fragmentação, ele vai chamar atenção para a existência dos novos movimentos sociais que começam a surgir aí na década de 60, embora existam outras ondas de feminismo anteriores, e ele não está falando só do feminismo, né? Ele vai estar falando de revoltas estudantis, ele vai estar falando de movimentos contraculturais antibelicistas, ele vai estar falando da luta pelos direitos civis, né? A luta pelos direitos civis que inclusive nos Estados Unidos envolve o voto para as pessoas negras, envolve acabar com a segregação das pessoas negras dos ambientes onde podiam só pessoas brancas. Então o feminismo e mais uma série de movimentos sociais são esse outro momento de fragmentação do sujeito. Uma data-chave para você dar uma pesquisada aí é 1968. Pesquisa o que acontece em 1968. Segundo Stuart Hall, esses movimentos eles vão se opor tanto à política liberal capitalista do Ocidente quanto à política stalinista do Oriente. Eles vão apelar para a identidade social dos indivíduos, não mais então a identidade enquanto uma essência, né, mas a existência de identidades sociais, e vão dar início àquilo que a gente chama hoje de política de identidade, que merece vídeos inteiros sobre o assunto. Então eu gostaria de fazer a ressalva aqui que esses 5 momentos de fragmentação do sujeito não deve ser entendido de maneira pejorativa, tá? São 5 momentos em que a gente
tem uma tomada de consciência. Daria para falar de vários outros momentos, na minha opinião, tá? Mas 5 momentos centrais que a gente encontra nesse livro, que é muito legal, muito interessante a leitura, em que a gente tem uma tomada de consciência de que aquele sujeito lá do iluminismo, como tem no vídeo lá do sujeito do iluminismo, sujeito sociológico, sujeito pós-moderno, que aquele sujeito lá do iluminismo, na verdade, é uma concepção um tanto ingênua de sujeito. Então, é mais sobre a gente compreender que já sempre fomos fragmentados do que dizer estamos sendo fragmentados pela pós-modernidade, tá? A pós-modernidade é a tomada de consciência de que a gente fazia abstrações incorretas sobre o que significa ser um sujeito. Então, espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve quem não está inscrito, e é isso aí.